o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Nós temos a honra de ter conosco aqui o pastor Eclair, lá de Rondônia, cidade por nome Novo Horizonte. E ele está aqui, visitando a sua mãe, veio aqui fazer uma visita. E também ele veio hoje aqui para trazer uma palavra do Senhor para o nosso coração. Quero convidar o pastor Eclair, e ele tem a oportunidade de poder estar transmitindo o que Deus colocou no coração dele para a igreja nessa noite. Eu cumprimento a igreja com a graça de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que honra é para mim estar aqui com vocês. Isso é motivo de honra. A Bíblia diz que quanto aos santos que há na terra, são neles que eu tenho o meu prazer. Já leram isso? É um salmo, eu não lembro agora de cor qual, mas é um salmo. Salmista dizendo, olha, o meu prazer, a minha alegria é estar com o povo de Deus. Tem gente que não tem essa alegria, né? Inclusive tem gente que se diz cristão, mas gosta mais de estar fora do povo de Deus do que junto do povo de Deus. Isso é um negócio meio fora da linguagem bíblica. Então é uma honra, é uma alegria realmente estar com os irmãos aqui nessa noite. E eu espero que de alguma forma eu possa contribuir para o bem dessa igreja. A irmã que abriu o culto aqui, com louvor, ela disse mais ou menos assim, que esse culto venha a ser uma marca de um novo começo, né? Cadê essa irmã? Não sei se ela lembra as palavras, foi mais ou menos isso, né? Que esse culto venha a ser uma marca de um novo começo para as nossas vidas. Irmãos, qual é a verdadeira marca do cristão? Qual é a marca genuína de um verdadeiro cristianismo? Alguns vão dizer, não, o verdadeiro cristianismo é onde existe muita manifestação de dons. Faz parte do cristianismo, mas não é a verdadeira marca. Outros vão dizer, a verdadeira marca do cristianismo é onde acontecem grandes milagres. Faz parte do cristianismo. Eu queria que nosso meio acontecesse muitos, mas não é a verdadeira marca. Não é a grande marca. Sabe qual é a grande marca do cristianismo? É uma palavra de 4 letras. Quem adivinha? Amor. Nisto todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos, Jesus falou. Se vocês tiverem amor. Irmãos, tem uma coisa que o diabo não falsifica. O diabo é mestre em falsificar as coisas de Deus. O diabo falsifica sinais de fé. O diabo falsifica manifestação de poder. O diabo falsifica operação de dons. Mas tem uma coisa que ele não falsifica: amor. O diabo não conhece amor, o diabo não sabe amar, o diabo não consegue inspirar ninguém ao amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E no que eu vou ministrar, e eu espero com a graça de Deus poder ajudar vocês, tem a ver exatamente com o amor. E no final nós vamos orar para que Deus derrame um batismo de amor em nossas vidas. Quando nós conseguimos desenvolver amor, nós estamos realmente no caminho certo, no caminho seguro. No amor não tem falsificação, não tem falcatrua. Amém, irmãos? Então abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 10.
Encontraram aí? Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 25. É o texto que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Diz o seguinte, essa palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Vamos fazer um momento de oração ainda. Bendito Deus e Pai, por meio do nome do teu Filho Jesus, mais uma vez elevamos ao Senhor a nossa voz. Queremos te agradecer por aquilo que já foi feito aqui nessa noite, porque o Senhor aqui já visitou, o Senhor aqui já abençoou, o Senhor aqui já falou. Mas agora nós estamos diante da tua palavra, e nós queremos nos espelhar nessa palavra, nós queremos aprender com essa palavra, nós queremos receber dessa palavra, nós queremos uma maneira dessa palavra se tornar viva em nossas vidas. Por isso pedimos que nos ajude com teu Santo Espírito. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu já estás presente, mas nós queremos uma manifestação profunda do teu poder, abrindo o nosso entendimento, trazendo essa palavra aos nossos corações, tornando-a algo vivo, uma semente que vai germinar e que vai dar frutos. Mantenha os nossos ouvidos abertos. Me ajude, Deus, a falar com graça para essa igreja. Aplica ao coração de cada um aquilo que de fato ele está precisando hoje. Não permitas que o inimigo venha roubar a semente. Por isso pedimos que essa área seja totalmente agora coberta com a justiça do sangue de Jesus. E que o inimigo não tenha nenhuma chance, nenhuma oportunidade aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém puder pegar um copo de água para mim e deixar aqui, esse calor costuma exigir que a gente tome um pouquinho de água quando fala, né? Mas irmãos, nós queremos hoje falar aqui sobre o tema, o bom samaritano.
uma história de verdadeiro amor ao próximo. Por que verdadeiro amor ao próximo e não verdadeiro amor a Deus? Porque a Bíblia diz que se eu falar que amo Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso. Mas o que é mais importante, amar a Deus ou amar o próximo? Na verdade, quem ama a Deus, ama o próximo. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. E essa história, eu tenho para mim como uma das mais claras e mais completas em toda a Bíblia, sobre o que é realmente amar alguém. Porque nós vemos aqui uma pessoa que amou intensamente. É claro que a história do amor de Jesus é sobrenatural, tá? Estou falando aqui de exemplos de homens. Alguém que amou intensamente, sem visar nenhum retorno. Que quando nós falamos que amamos, esse nosso amar, esse nosso amor, ele está sempre assim muito recheado de interesses, de algum lucrozinho, de algum proveito que eu posso tirar com aquilo ali. E aqui nós temos uma história de um amor verdadeiro, que não visou lucro, que nem tinha interesse. Nós estamos hoje vivendo uma época em que muitas coisas estão se extinguindo, né? Estão acabando. Nós ouvimos falar de plantas, de espécies de animais, de outras espécies de seres, né? Nós estamos numa época que a família está em extinção. Nós estamos numa época que alguns dos princípios mais importantes que Deus estabeleceu para o bem da nossa vida estão em extinção, estão sendo colocados de lado, estão sendo pisados. E tem duas coisas que, segundo a Bíblia, também está em extinção em nossa época. Uma delas se chama a fé. Mas espera aí, se a fé está em extinção, o que nós estamos fazendo aqui? Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Existe uma fé natural que todos nós temos. Mas Jesus está falando dessa fé que agrada a Deus. Ele está falando dessa fé, aquela pela qual nós somos recebidos por Deus, somos perdoados por Deus, somos salvos. Essa fé que na verdade é a grande força que move, o grande combustível que move o reino de Deus. E essa fé, ela está bem deficiente. E a outra coisa que hoje está também sendo extinta, e Jesus também falou, é o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. São dois textos, duas profecias de Jesus, falando dos nossos tempos. Quanto mais aproximar o fim, mais isso vai ser real. Mas não é que vai deixar de existir fé. Vai estar de pé um tanto de crente verdadeiro. E que Deus conceda que nós sejamos daqueles que vão fazer parte do grupo, né? Esse é o nosso objetivo. É estar de pé pela fé. Irmãos, a verdadeira fé, ela não tem como ser vista. Vocês não podem olhar para mim e ver se eu tenho fé ou se eu não tenho. E eu não posso olhar para ninguém de vocês. Mas existem algumas manifestações da nossa vida que elas acontecem por causa da fé. E a grande, a principal, se chama amor. O apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas, se eu não me engano, ele diz, olha irmãos, o que vale não é circuncisão, nem incircuncisão. O que vale é
A fé que atua pelo amor. A fé que se expressa pelo amor. A fé que é vista no amor. A fé que se manifesta no amor. E nós vemos muito movimento que parece tremendamente de fé. E é bom você analisar. Quando você vai tomar alguma decisão, de repente vai querer partir para alguma coisa diferente. Examine o que tem ali. Tem muita coisa de aparente grande fé. E se examinado, não tem muito amor. Tem interesse. Perigoso. Então, com base no que nós acabamos de ler aqui, nós queremos hoje aprender um pouquinho desse amor. Quem sabe fazer com que essa palavra aqui venha a ser uma coisa mais viva, mais real no nosso dia a dia. Então vamos relembrar aqui a nossa história. Para muitos ela é conhecida, para outros talvez não tanto, né? Para quem é mais novo, para quem ainda não tem muito conhecimento bíblico, talvez nem conhece essa história. O que nós temos aqui? Olha como é que começou a questão, é importante entender isso. Essa questão toda, ela começou de uma pergunta de um homem que era um intérprete da lei, ou seja, ele era um escriba, ele era um doutor da lei. E esse homem, ele estava com má intenção. Esse homem, ele estava a fim de encontrar uma falha em Jesus. Ele queria um motivo para acusar Jesus. Diz aqui, pôs Jesus à prova. E aí ele fez aquela pergunta, que parece do crente bonzinho, parece do cara legal, parece do cara bem intencionado. Que farei para herdar a vida eterna? Essa é a maior pergunta que todos nós devemos fazer e encontrar resposta. Que fazer para ir para o céu? Mas ele fez com uma intenção errada. E toda essa conversa começou aqui. E aí Jesus disse para esse homem, escuta, você não é um mestre da lei? O que a lei fala sobre esse assunto? Porque até os dias de Cristo, quem direcionava o povo de Deus era a lei. O que a lei te diz? Como é que você entende? E ele entendia. Ele diz, olha, a lei diz o seguinte, que eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, quer dizer, com todo o meu ser, com tudo que eu tenho e sou, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus falou, ai cara, você está sabendo? O que você está perguntando, o que precisa? Você sabe? Faz isso. Faz o que você sabe. Você sabe qual é o problema dos crentes? É que eles não fazem o que eles sabem que devem fazer. Sabe um monte de coisa, mas não faz. Cara, faz o que você sabe. Faze isso e viverás. Jesus falou para ele. Aí ele tentou se desculpar. Ele tentou achar uma maneira de sair sem passar muita vergonha. Mas Jesus, me explica então, quem é o meu próximo? Sabe, amar a Deus, tudo bem, né? Mas e o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus falou, aguenta um pouquinho, eu vou te explicar. Eu vou te contar uma historinha que até criança entende. E aí Jesus falou para ele, escuta, um certo homem, não se dá o nome dele, saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Queria ir, né? Caminhava para Jericó. No meio do caminho, esse homem foi, de repente, apareceram no seu caminho salteadores, bandidos, ladrões. Tomaram esse cara, roubaram o que ele tinha, bateram nele, espancaram ele, machucaram ele e jogaram ele na beira da estrada, como hoje também muitas vezes acontece. E aquele homem diz ali semi-morto, quer dizer, meio vivo e meio morto, precisando de alguém que o ajudasse, não ele ia morrer. Aquele homem ficou ali. E de repente ele escuta um barulho, vem alguém, e quando ele olha, ele diz, opa, é o sacerdote.
É muita sorte, né? Logo o sacerdote, é muita sorte. Quem era o sacerdote? Era o homem número 1 de Deus na época. Era o homem responsável para cuidar do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que o sacerdote fez? Fez de conta que não viu, passou de largo e foi embora. De repente, aquele homem caído ali escuta novamente um barulho. Opa, vem mais alguém. Ah, agora sim. Agora ele vai me atender, agora eu vou ser ajudado. Quem vinha aí? Levita. Quem era o levita? Levita era o dirigente de louvor. Levita era o chefe do grupo de louvor. Os levitas eram os que cuidavam da administração do templo, do louvor, daquela adoração, daquele culto. Eram os auxiliares do sacerdote. Só que o levita fez o quê? Também passou em branco, foi embora. Fez de conta que nem viu. Daqui a pouco ele escuta um outro barulho. Quando ele olha, quem que está vindo? Samaritano. Mas é preciso entender que o homem que estava caído era judeu, tá? O homem caído era um judeu. E o samaritano e os judeus são inimigos naturais. Não se falavam, não se conversavam, não se relacionavam. E aí eu posso imaginar aquele cara caído pensando assim, tomara que ele nem me vê. Vai cuspir em mim, vai falar, que bom, seu desgraçado, eu quero que você morra mesmo. É inimigo. O que você pode esperar do inimigo? Né? Te pisar, zombar de você. Mas para surpresa dele, aquele samaritano viu, parou, diz que se condoeu, se compadeceu e resolveu ajudar aquele homem. Desceu do seu animal, foi lá. Ele era um homem que andava com certos recursos importantes. Ele tinha ali uma botija de óleo, ele tinha ali uma garrafa de vinho. E diz que ele usou o seu vinho para fazer curativo nas feridas, aplicou o óleo. Eram elementos, eram medicamentos na época. Primeiros socorros. Mas só que aquilo ali já não resolvia, foi bom. Mas o homem ainda estava precisando de mais. Aí ele pegou o homem, colocou sobre o seu próprio animal e levou o homem até onde tinha uma estrebaria. Cuidou dele o resto do dia e à noite. E no outro dia, antes de ir embora, ele chamou o hospedeiro e falou, olha, vou deixar esse homem aqui. Está aqui esse dinheiro, diz aqui, um valor em dinheiro que ele entregou. Cuida desse homem. Se quando eu voltar você tiver gasto mais do que esse tanto, eu vou pagar. Pode pôr a promissória em meu nome, eu vou pagar. E foi embora. Aí Jesus falou assim para aquele mestre da lei: quem desses três te parece ser o próximo do homem que estava caído? O que usou de misericórdia com ele. E aí Jesus falou, olha, então, vai você e faz desse jeito. História simples, né? Como é que ele vai dizer, mas não entendi ainda? Não tem como. Vai você e faz assim. Irmãos, nós queremos aplicar essa história na nossa vida. Nós queremos entender como é que isso pode funcionar com a gente. Nós temos aqui então um homem anônimo caído na beira do caminho. Nós temos aqui 2 religiosos viajando, passando no mesmo caminho. Nós temos um homem que era inimigo daquele, e esse homem tinha alguns recursos, né? Ele tinha óleo, ele tinha vinho, ele tinha um troco no bolso. Nós temos aqui uma hospedaria, e nós temos aqui um hospedeiro que cuida daqueles que ficam ali alojados na sua hospedaria. Certo? Como é que
nós podemos aplicar isso na nossa vida? Vamos dar nome a essas coisas. Quem seria esse viajante anônimo? Esse viajante, ele está sem nome aqui, sabe por quê? Porque aqui pode-se colocar o nome de qualquer pessoa. Se você não está mais caído na beira do caminho, mas um dia você teve. Então você é um que um dia teve ali. E se você ainda está caído na beira do caminho, você pode colocar o seu nome ali, porque se aplica a você. É a realidade de toda pessoa que está por esse mundo, à margem do caminho de Deus, que está andando, que está vagando, que está perambulando, pode até estar aparentemente bem, pode estar com saúde, pode estar com dinheiro, pode estar fazendo sucesso, mas à margem do caminho de Deus ele está caído, no mundo espiritual ele está caído. Quem são os salteadores? Salteadores é Satanás, o seu reino, os demônios, as pessoas que se deixam ser usadas por ele para perseguir, para maltratar, né? Para fazer muitos males contra as pessoas. E como tem gente que caiu na mão desses salteadores por aí afora. Quem é o bom samaritano? O bom samaritano, em primeiro lugar, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira missão dele mesmo. Foi ele que desceu do céu e veio andar pelos caminhos desse mundo, buscar e salvar aquele que está caído na margem do caminho. Ele tem o quê? Ele tinha uma botija de azeite, óleo. Na Bíblia, o azeite, o óleo, nos faz lembrar o quê? Espírito Santo. O doador do Espírito Santo é Jesus Cristo. Aquele que nos mandou o Espírito Santo é Jesus Cristo. O Espírito Santo nos fala de restauração, de renovação, de libertação, de regeneração, de transformação, de santificação. Tudo é obra do Espírito de Deus. E ele tinha mais uma coisa, qual era? Tinha um vinho. O vinho na Bíblia nos faz lembrar o quê? O sangue de Jesus. Sempre na ceia, muito lembrado, né? O cálice da nova aliança no sangue de Cristo. O sangue nos fala de quê? De perdão, de resgate, de redenção, de salvação. E olha quais foram os elementos que o samaritano usou para tratar o homem que estava caído na beira do caminho. Ele usou óleo e vinho. A pessoa precisa ser tratada a partir do poder do sangue, do valor da obra redentora, do entendimento dessa obra de Cristo, aplicação disso em nossa vida, junto com o agir do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, com o consolo do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo. Aí esse cara se levanta dali e você tem como conduzir ele para uma hospedaria. Nós temos também ali um animal. Diz que esse homem tinha um animal, não diz o nome. Esse animal pode colocar também o meu nome e o seu, tá? Você ficar com medo, eu sou burro. Não estou te falando isso. Estou falando que era o instrumento desse homem conduzir o outro. E o instrumento de Jesus conduzir os outros somos nós. Eu e você. Então, tanto nós podemos aqui fazer a vez também do samaritano, usando o vinho e o óleo com ele, como ser o instrumento ao mesmo tempo, que vai conduzir ele dali onde ele está, para um lugar melhor, onde ele vai ser tratado. Nós temos uma hospedaria. O que seria essa hospedaria hoje? A igreja.
O lugar onde Deus trata é a igreja. E o hospedeiro, o próprio Deus, né? Nós já vimos que o Filho está lá, o Espírito Santo está lá. Nós temos a trindade nisso aqui. Nós temos o Pai como grande hospedeiro. E nós temos duas outras figuras que não ajudaram em nada, figura importante, mas que aqui não ajudaram em nada. Quais são? Um sacerdote e um levita. Nós temos aqueles dois religiosos que eram só religiosos, não tinham amor. Religião sem amor mais atrapalha do que ajuda. Se tem uma coisa que atrapalha a vida do cristão, é uma religiosidade cega. É uma religiosidade sem essa presença real do projeto de salvação de Deus na nossa vida e da ação do Espírito de Deus. Só atrapalha, só estraga. O que nós podemos concluir disso para nós? Primeiro, todos os caminhos da vida, por onde você andar, você vai encontrar um monte de gente que está caído na beira do caminho. Irmão, eu não estou falando daquele bebinho cair da calçada não, tá? Aquele ali é um dos infelizes, dificilmente se trabalhar. Pode ser trabalhado, deve ser trabalhado, mas é muito difícil. Mas eu estou falando das pessoas que estão sem Jesus na vida. Das pessoas que estão sem salvação na vida. E essas pessoas estão por todo lugar. Você vai para o trabalho, você encontra multidão. Você vai para a escola, tem um monte de gente lá. Você vai para o seu lazer, você vai encontrar alguém lá. Toda parte. Esses caídos, eles precisam ser ajudados. Agora nós temos que aprender a ajudar eles, senão nós também atrapalhamos. Tem religioso que atrapalha demais, que ele impede o descrente vir para a igreja, ele atrapalha em vez de ajudar. Talvez até com boa vontade, talvez faltou até uma instrução para ele. Na igreja Deus acolhe, na igreja Deus perdoa, na igreja Deus salva, na igreja Deus trata, na igreja Deus renova, na igreja Deus cura. A obra de Deus, ela é feita em nossas vidas desde o primeiro dia que ouvimos o Evangelho até o último dia quando partimos daqui. A obra de Deus, enquanto nós estamos aqui, ela não está acabada na vida de ninguém. E ninguém pode dizer, olha, eu já cheguei no grau máximo, tá bom, eu não preciso mais. Se alguém pensar isso, ele começa já de escada abaixo novamente. A obra de Deus na nossa vida só vai ser completa na ressurreição. Aí nós vamos estar plenos, completo, com aquilo que Deus tem para nós e que nós vamos ser na eternidade. Aqui na terra não. Todos vocês que estão aqui hoje, Deus está fazendo uma obra. E você está aqui porque Deus está trabalhando na sua vida. E é por isso que um culto pode ser uma marca de algo novo, de algo melhor. E nós sempre encontramos pessoas que de repente acontece algo que é tão forte, que ela diz, olha, aquilo ficou marcado na minha vida. Aquele dia, aquela pregação, aquela oração, aquele hino, aquele testemunho me marcou. Porque foi Deus trabalhando, foi Deus operando, foi Deus aperfeiçoando o que Ele estava fazendo. E provavelmente Ele vai fazer. Está fazendo hoje. Não sei o quanto, não sei em que profundidade, não sei com quantos, tomara que seja com todos. Mas Ele faz. Agora, os caídos estão ali, a estrebaria está aqui, mas aquele que está caído tem que ser trazido para a estrebaria. Aqui está o problema, e aqui está a nossa missão, e aqui está a nossa dificuldade. A maioria
dos crentes hoje, não sei se eu posso dizer a maioria, um grande número, entre os quais eu me incluí muito tempo, sabe o que fazia? Fazer um convite para alguém vir para o culto, e achava o máximo. Já sou grande, eu já convidei alguém para o culto. Irmão, isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, tá? Mas de alguma coisa, porque tem alguns que nem conseguem convidar alguém para vir para o culto. Tem alguns que não conseguem dizer para o seu amigo, para o seu colega, olha, eu sou evangélico, eu estou todo domingo à noite no culto, naquela igreja, vão lá comigo. Tem alguns que não conseguem nem isso. Mas você pode conseguir, você deve conseguir, você deve buscar isso em Deus. Aí depois que a gente convida o cara, e ele reclama um pouco da vida, e fala que, olha, eu caí na mão do salteador, os caras me bateram, me roubaram, estou aqui quase morto. Aí nós damos um passo a mais, falamos assim, olha, eu vou falar para o pastor te fazer uma visita. Aí o cara fala, não fala não, que o pastor já passou aqui, ele fez de conta que não me viu. Não foi o sacerdote que passou lá? Fala para esse cara, não, ele já passou aqui. O Jaime não faz isso, né, Jaime? Mas tem quem faz, né? Irmãos, nós queremos fazer como esse escriba, jogar para os outros e dar desculpa. Mas aqui não tem lugar para isso, aqui não tem espaço para isso. No reino de Deus não tem espaço para isso. Sabe o que nós precisamos? Aonde que esse homem aqui recebeu o primeiro tratamento? Não foi na igreja, nem foi pelo pastor. Não, mas vou chamar o dirigente de louvor. Rapaz, o cara toca bem, o cara canta bem, ele vai cantar para você igual o Davi, você vai ser liberto. Não, fala não, porque ele já passou aqui e nem me viu. O seu líder de louvor passou aqui, cara, ele fez conta que não me viu. O levita já foi. Tem sacerdote, tem levita que é complicado. O que você precisa fazer? Você mesmo. Quando o samaritano, que era inimigo do cara caído ali, viu, diz que ele se compadeceu. Quando o nosso coração começa a se compadecer de alguém, nós estamos no caminho certo. Aí nós começamos a agir em favor dessa pessoa. E ali na beira do caminho é que se aplica vinho e óleo. Depois na igreja continua fazendo curativo, até o dia que ele morrer e for para o céu. Vinho e óleo na nossa vida é até o dia que for para o céu precisa. Nós sempre vamos ter problemas que nós vamos precisar do sangue de Cristo. Nós sempre vamos ter problemas que nós vamos precisar da ação do Espírito Santo. Isso vai ser contínuo a vida inteira aqui. Se nós fizermos isso bem, quando o cara está caído lá, vai ser fácil você trazer ele para aqui. Agora tem gente que não faz isso. Em vez de aplicar vinho e óleo, joga gasolina no cara. Joga que boa no sujeito, joga, sei lá, soda cáustica. Em vez de ajudar, machuca o cara mais. Na maneira de viver e de expressar a sua religiosidade. Em vez de trazer, afasta, faz o cara correr. Se nós usarmos o vinho e o óleo, o cara vai receber um refrigério ali. O cara vai receber um renovo ali. O que Jesus falou? Você que está cansado e sobrecarregado, faz o quê? Vem a mim que eu vou te aliviar. Esse é o momento da beira do caminho. Através de você, Jesus vai aliviar aquela pessoa. E ele vai se sentir bem. E quando ele se sentir bem, normalmente, ele vai querer vir onde você está. Ele vai querer te acompanhar. Cara, eu quero ir contigo, esse negócio me fez bem pra caramba. Depois que você falou, depois que eu te ouvi, depois daquela palavra que você disse, depois daquele versículo que você leu, depois daquela oração que você fez, cara, olha, eu senti um negócio, um calor, a coisa mexeu comigo, um peso foi embora, minha mente ficou leve. Paz, eu quero ir com você. Fica fácil trazer o cara. Dá até para ser o jumentinho depois, que o cara fica mais leve. Fica fácil.
Aí depois que ele veio aqui, aí ele vai ser trabalhado, ele vai ser tratado da maneira que a igreja faz. É assim que o hospedeiro trata os seus hóspedes, cura os seus hóspedes, renova os seus hóspedes. Para o intérprete da lei, Jesus diz: vai e procede tu de igual modo. O que vocês acham que Jesus diria para nós? Eu penso que ele dizia a mesma frase. Vai e faz exatamente assim. Ah, mas então eu vou ser salvo, eu vou ir no céu, chegar no céu por causa que eu fiz obra de caridade? E a Bíblia não está falando disso. Mas a Bíblia está falando que a verdadeira fé em Jesus Cristo, ela opera, ela é eficaz, ela é real, ela é viva. E ela opera em mim para me levar a agir dessa maneira e a viver dessa maneira. É por isso que Paulo diz: o que vale não é circuncisão nem incircuncisão, mas é a fé que age pelo amor, que se manifesta pelo amor. E é essa fé que a Bíblia diz que foi dada ao povo de Deus. E é nessa fé que nós devemos desenvolver esse amor. E com certeza, quando Jesus diz para o homem: faz isso e viverás, ele está exatamente dizendo para nós: vive de fato essa sua fé. E você vai viver sim. E vai viver melhor. E vai viver para a eternidade. Irmãos, o grande objetivo da fé cristã é o amor. E o grande alvo que nós devemos, pelo menos, estabelecer em nossa vida é amar. Nós vivemos uma época onde as pessoas falam muito em ter sonhos, né? Muitos sonhos, grandes sonhos. Tem aqueles que até limitam Deus, que se você não sonhar, Deus não pode fazer nada por você. Irmãos, eu não quero esse Deus. Eu não quero um Deus que não pode fazer nada por mim se eu não sonhar. Eu acredito que o sonho que Deus põe em mim, esse sim, vai realizar. Esse negócio às vezes confunde um pouco o povo. Mas estabelece um sonho para você. O sonho de amar. E de amar sem impor qualquer condição. Por que eu disse que essa é a verdadeira história do amor ao próximo na Bíblia? Porque primeiro os caras eram inimigo. Ele foi amar o inimigo. Depois, o que ele lucrou? Ele teve que usar o seu óleo, que tinha um valor. Ele teve que usar o seu vinho, que tinha um valor. Ele teve que usar o seu próprio animal. Ele ainda pagou o restante do tratamento do homem. E ele foi embora apenas assumindo uma possível dívida. Interessante que não tem nada dizendo: escuta, mas vem cá, ó. Eu quero saber o seu nome, eu quero saber o seu endereço, o seu CPF. Não tem isso aqui. Nós, às vezes, quando falamos que amamos, nós estamos interessados no CPF do cara, né? Interessado de que maneira depois eu posso ter um retorno. De que maneira eu posso lucrar com isso? Esse homem aqui não pensou isso. Depois eu vou lá e você me dá um apoiozinho, você me dá um votinho. Não tem isso aqui. Aqui existe um amor de verdade. E é esse o amor que Deus tem por nós. O amor de Deus por nós é esse amor aqui. Nós éramos inimigos, nós estávamos mortos, não podíamos fazer nada. Ele nos deu o seu Filho. No seu Filho Ele nos deu perdão, nos deu salvação, nos deu vida eterna. E trabalham a vida inteira em nós, através do seu Espírito, através da sua palavra, para nos manter nessa graça, para poder dar a vida eterna. Isso é amor. E com base nesse amor, é que nós devemos agora desenvolver o amor que Deus espera de nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
A base é o amor de Deus. Tudo que nós queremos fazer para alguém precisa estar baseado, alicerçado, prover desse amor que vem de Deus para nós. Lembrando, a pergunta que iniciou a conversa foi: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Depois de tudo falado e explicado, Jesus diz: vai agora e faz assim. Se você fizer assim, você está no caminho certo. Você vai viver bem. Você vai se dar bem. Você herda a vida eterna. A sua fé é verdadeira. A sua fé é real. Ah, mas da onde eu não consigo? Irmãos, a mesma graça que te levou a crer no perdão é a graça que te leva a amar. É a mesma graça. Deus não tem duas graças. A mesma graça que te levou um dia a acreditar que Jesus realmente pagou o seu preço na cruz, é a mesma graça que te ajuda a amar. É o mesmo Espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você. O Espírito Santo é a grande fonte de toda a obra e reino de Deus em nossa vida. Então nós queremos aqui nessa noite fazer duas orações. Primeiro, nós queremos orar se tem pessoas em nosso meio que ainda se acham caídas na beira do caminho. Você está meio sem um rumo certo. Você tentou chegar a um lugar, mas você não conseguiu. Você está meio desnorteado, você está meio desorientado. O salteador te pegou por aí afora, te machucou. Machucou sua vida, machucou sua saúde, machucou sua alma, machucou seus relacionamentos. Você está ali, ó, tô mal. Nós queremos orar por você. Nós queremos agora ser esse samaritano que através da graça de Deus vai te abençoar com esse óleo, vai te abençoar com esse vinho. E depois nós queremos orar para que esse amor de Deus realmente seja derramado em nossa vida. Na medida da profundidade que esse amor de Deus começar a se manifestar em você, você vai passar a dizer: aquele culto marcou minha vida, aquele dia marcou minha vida. Comecei a pensar diferente sobre o amor, comecei a agir diferente com base no amor. Você não precisa se lembrar que foi eu que tive aqui, mas que você te lembre que Jesus Cristo te abençoou aqui. Amém? Então vamos orar primeiro. Se tem alguém aqui, olha para a sua realidade. Você está te sentindo machucado? De repente você já está até na hospedaria, mas você está machucado, você está ferido. Se você ainda está confuso no que diz respeito à salvação, vida eterna, se ainda não está claro para você essa obra da redenção, se ainda não é claro para você a obra do Calvário, se você ainda não tem paz com Deus por causa desse perdão que nos vem em Cristo, apresenta a Ele. Eu não vou nem pedir para que você te levante ou te manifeste, que às vezes é meio constrangedor, né? Mas eu vou pedir que você coloque diante de Deus. Se de alguma forma você nessa noite se achou meio que caído na beira do caminho, diga: Deus, me levanta. Diga: Senhor, eu quero que esse óleo seja aplicado na minha vida. Eu quero que esse vinho seja aplicado na minha vida. E depois nós vamos orar, e aí você pode pedir com certeza, sem medo, tá? Derrama amor sobre a minha vida, Deus. Eu posso te garantir que Deus tem uma medida muito maior do que tudo aquilo que você já tem alcançado até hoje. E Deus pode te dar muito mais. Pai bendito, eu quero te louvar, porque o Senhor é esse Deus de graça. O Senhor é esse Deus cheio de compaixão.
E que a Bíblia toda nos fala que quando essas compaixões se moveram no teu coração, o Senhor se moveu em favor dessas pessoas que eram o alvo, que era o objeto dessa compaixão. E nós queremos, Pai, nessa noite te pedir que esse teu coração compassivo, gracioso, que já está se comovendo por nós aqui, realmente, Senhor, alcance cada vida. Jesus, conforme o Senhor mesmo colocou aqui nessa história do bom samaritano, o Senhor que é aquele que tem o óleo, que é aquele que das próprias veias manou esse vinho. Eu quero te pedir, Senhor, que venha. Nós temos pessoas aqui nessa noite que talvez já estão até na estrebaria, mas estão precisando, Senhor, de um novo curativo. Estão precisando, Senhor, de uma nova dosagem na sua vida. E de repente nós temos pessoas que ainda estão literalmente na beira do caminho, perdidas. Chegaram aqui hoje, mas ainda perdidas. Chegaram aqui hoje sem ainda entender a tua salvação, sem entender o que o Senhor fez na cruz, sem entender o valor dessa obra para a nossa vida. E eu te peço que venha ao encontro dessa vida nessa noite. Tu és, Jesus, aquele que realmente sabe usar o óleo e o vinho. Eu te peço que trabalhe nessa vida, trabalhe nesse coração, trabalhe nessa alma. Opere, Senhor. É o Senhor, através do teu óleo do Espírito, que opera arrependimento, que opera fé, que opera regeneração. É o Senhor quem levanta aquele que está caído. É o Senhor quem, através do teu sangue, da tua obra do Calvário, perdoa pecados, redime, resgata. Senhor, eu te clamo, para que exerça essa obra, esse poder na vida dessas pessoas, rompendo todos os laços, Senhor. Ó Deus, quantos de nós, às vezes estamos machucados, feridos. Os salteadores, Senhor, nos encontraram em alguma esquina e nós fomos pegos de surpresa. E estamos feridos, machucados. Senhor, eu te peço, vem curar, vem restaurar. Meu Deus, esse povo aqui, ele está na tua estrebaria nessa noite. E aqui é o lugar onde o Senhor ministra. É a tua casa, é a tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, ministra nessas vidas. Senhor, vem ministrar naquela alma que está machucada. Vem ministrar naquele sentimento que está machucado. Vem ministrar, Senhor, naquela pessoa que a sua honra foi machucada, foi ferida. Vem ministrar na vida daquele que está magoado, ó Deus, está ressentido, está sofrendo. Vem ministrar, meu Deus, na vida daquele que está debaixo de acusação. Ministra a tua justiça, ministra o poder do teu sangue, Jesus. Vem ministrar na vida daquele que está preso, amarrado, de repente por vícios, Senhor, por pecados. Aquela pessoa que tem consciência de que tal situação, de que tal atitude não te agrada, mas que ela não tem conseguido vitória. Vem dar vitória nessa noite, Senhor. Vem libertar dessa amarração. Vem libertar desse vício. Vem libertar do poder deste pecado. Vem dar vitória. Pai, eu oro para que o Senhor cure no corpo, cure na alma e cure no espírito. Ó Senhor, quantas pessoas podem estar aqui que já andaram para trás na vida cristã? Meu Deus, alguns eu conheço, outros não. O Senhor conhece a todos. Quantos podem estar aqui hoje se lembrando, eu já tive dias melhores? Então, igual o homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó, que deu as costas para o Senhor e que se voltou por um caminho velho. Meu Deus, eu te suplico nessa noite, vem ao encontro dessa vida. Vem operar nessa vida, vem operar nesse coração. Vem dar-lhe a graça, Pai, de se firmar contigo.
Pai querido, eu oro por aquela pessoa que está aqui pensando na sua família, pensando de repente em filhos, não sei, esposa, marido, pai e mãe, está pensando, eu queria eles aqui comigo, mas estão lá caídos na beira do caminho. Eu te peço, meu Deus, dá graça a essa vida, ajude ela, Senhor, a ser uma bênção para os seus familiares, ajude ela, Senhor, a levar aos seus familiares esse óleo e esse vinho, ajude ela a ser uma bênção para trazer os de sua casa para essa hospedaria, meu Deus. Pai, nós oramos para que no poder do nome de Cristo, o que foi dito por aquela irmã no início aqui, seja uma verdade na vida dessa igreja. Seja, Pai, hoje uma marca de um novo começo, que vão ser vistos frutos, que vão ser visto o resultado. Pai, nós te pedimos, para que essa marca seja realmente forte, visível, derrama uma grande medida do teu amor. Espírito Santo, derrama o teu amor em nossos corações. Nós só podemos amar porque Cristo nos amou primeiro. Isso nós sabemos até de cor, mas às vezes nós não conseguimos tornar isso uma verdade na nossa vida. Mas o Senhor é poderoso para conceder. Oh Deus, aquela pessoa que tem dificuldade de amar. As nossas dificuldades tantas vezes, Senhor, estão dentro da nossa casa. O nosso próximo, mais próximo, com quem nós vivemos. E o Senhor diz, ama. O teu mandamento nos cobra, ama. Mas só a tua graça, Senhor, é que nos ajuda a amar. Nós te pedimos, derrama, Senhor, este amor. Pai, onde existem conflitos, onde os relacionamentos estão como que em pé de guerra, eu te peço, derrama amor sobre essa vida. Meu Pai, que esse irmão, essa irmã que está aqui, que vai sair para a sua casa, que vai talvez na sua família, ou vai amanhã no seu trabalho, vai encontrar, Senhor, com um núcleo desse de luta, de guerra. Eu te suplico, Pai, reveste de amor, para ela poder chegar ali e amar, ela poder administrar essa situação com amor. Ó Deus, os frutos do amor, as palavras de amor, os gestos de amor, essa grande força, essa força única capaz de mover, Pai, e de transformar esse mundo, nós te pedimos, derrame em nossas vidas. Queremos ser aqui recipientes, queremos ser aqui vasos que recebem amor. E esse amor possa estar inundando vidas, esse amor possa estar enchendo o entendimento, o sentimento, as emoções, a razão e toda a existência de cada um, Pai. Nós queremos te dar graça, nós queremos te louvar, porque o Senhor é esse Deus bendito, o Senhor é esse Pai bendito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém.